A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Palavra do Senhor. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor nesse propósito. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu like, seu joinha e também compartilhe os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Porque esse contato com a palavra de Deus todos os dias faz muito bem para a nossa vida espiritual, para que nos fortaleçamos e nos edifiquemos um pouco mais na presença de Deus. Amém? Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 19 de julho, dos capítulos 9 a 12 do livro de Eclesiastes. Amém? Vamos à leitura? E assim diz a palavra do Senhor. Deveras a tudo isto apliquei o meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, não o sabe o homem, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo, quando se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração durante a sua vida, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida vã, porque este é o teu quinhão nesta vida, e o do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Observai ainda, e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhes sobrevém de repente. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. Ora, achou-se nela um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Todavia, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que o clamor de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria
do que as armas de guerra, mas um só pecador faz grande dano ao bem. Agora capítulo 10. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Assim um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E ele diz a todos que é tolo. Se levantar contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a deferência desfaz grandes ofensas. Há um mal que vi debaixo do sol, semelhante a um erro que procede do governador. A estultícia está posta em grande dignidade, e os ricos estão assentados em lugar humilde. Tenho visto servos montados a cavalo, e príncipes andando a pé como servos. Aquele que abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que tira pedras é maltratado por elas, e o que racha lenha corre perigo nisso. Se estiverem embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem do encantador. As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim do seu discurso é loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, todavia nenhum homem sabe o que há de ser. E quem lhe poderá declarar o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, de sorte que não sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é criança, quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, quando o teu rei é filho de nobres, e quando os teus príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Para rir é que se dá banquete, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoas o rei, nem tampouco da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levarão a voz, e uma criatura alada dará notícia da palavra. Agora capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias de chuva, derramaram-as sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Se, pois, o homem viver muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, lembre-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará o juízo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Agora capítulo 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua,
e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, quando for por baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos a voz das aves, e todas as filhas da música ficarem abatidas, como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa a cadeia de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além de ser sábio, o pregador também ensinou ao povo o conhecimento, meditando e estudando, e pondo em ordem muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com acerto discurso plenos de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Além disso, filho meu, se avisado, de fazer muitos livros não há fim. E o muito estudar é o enfado da carne. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 19 de julho, nos capítulos 9 a 12 do livro de Eclesiastes. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Continue conosco. Até a próxima, irmãos.